Guaíba Agro. Apresentação Sandro Fávero. Olá, caríssimo guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Nosso programa tem Cleiton Lopes na mesa de áudio e central técnica, a coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banrisul, precisa sacar? Vai de Pix Saque nos Banripontos. Saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa desta quarta falando da pecuária leiteira, pois uma votação vai escolher a vaca mais popular em 90 anos de história da raça holandesa aqui no estado. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, celebra em 2026 90 anos de atuação dedicada ao aprimoramento genético e ao desenvolvimento técnico da raça holandesa no estado. Como parte das comemorações, a entidade promove a escolha da vaca mais popular dessa trajetória em uma ação que valoriza a memória e o legado da pecuária leiteira. A iniciativa reúne exemplares que marcaram época nas pistas a partir de um resgate histórico das grandes campeãs desde as últimas exposições realizadas no Parque Menino Deus, em Porto Alegre, até as edições da Expo Inter e da FenaSul Expo Leite, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. De acordo com o vice-presidente social e de eventos da Gadolando, José Ernesto Ferreira, esse trabalho resultou na consolidação da Galeria das Campeãs, considerada um dos mais relevantes acervos da raça no Brasil, reunindo imagens e registros das vencedoras ao longo das décadas. A votação estará disponível no site da Gadolando, iniciou durante a Expo Leite e agora até o dia 10 de agosto poderá escolher uma das vacas desta Galeria das Grandes Campeãs. A votação da vaca mais popular dos 90 anos da entidade não segue critérios técnicos atuais, mas considera a conexão afetiva, a lembrança e o impacto que cada animal deixou na trajetória de quem acompanha a raça. As semifinalistas serão apresentadas durante a Expo Inter com a divulgação de materiais especiais que resgatam a trajetória de cada uma. Na sequência, será aberta uma nova votação para a definição da grande vencedora. O resultado final será anunciado na confraternização de fim de ano da Gadolando. Da agência AgroEffective, Rejane Costa. Obrigado, Rejane. E o IBGE abriu inscrições para um novo processo seletivo simplificado voltado à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas temporárias em 5 funções, com remunerações que variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios. As oportunidades estão distribuídas por todo o país e abrangem atividades administrativas, operacionais, de supervisão e suporte tecnológico ligadas à execução da pesquisa, considerada uma das principais fontes de informações sobre a produção agropecuária brasileira. A aplicação da prova objetiva está prevista para 27 de setembro e o resultado final da seleção deve ser divulgado em 18 de dezembro. A maior parte das vagas é para o cargo de agente censitário supervisor. Também há vagas para os agentes administrativos e de informática e ainda agentes operacionais regionais. Todos os cargos exigem ensino médio completo. E agora o assunto aqui no Guaíba Agro é a safra de inverno. Segundo o gerente de desenvolvimento de mercado e produtos da Forte Green, João Vidotto, a canola e a carinata se consolidaram como soluções rentáveis e sustentáveis para o período. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje ele é bastante interessante, né? Quando a gente fala do inverno no Rio Grande do Sul, a primeira cultura que vem à cabeça é a cultura do trigo e não poderia ser diferente, afinal
O trigo sempre foi o protagonista, né, dessa época do ano, do inverno gaúcho, mas nos últimos anos a gente tem visto uma mudança interessante dentro das propriedades, né? O produtor está enfrentando muitos desafios, né? A gente sabe disso, os custos de produção aumentaram, o crédito ficou mais restrito, né? Os riscos climáticos cresceram, né? Foram presentes nos últimos anos, né? E a rentabilidade da propriedade nem sempre acompanha tudo isso, né? Então, nesse cenário natural que o produtor passe a buscar novas alternativas. Então, é justamente aí que aparecem outras culturas, né? E a gente tem visto, né, talvez a canola como o principal exemplo disso, né, dessa transformação como um todo. Hoje a canola, né, tem estudos que mostram aí que a canola já ocupa mais de 100 mil hectares no estado, né, do Rio Grande do Sul, com um crescimento superior aí a 35% em apenas uma safra, né, da última safra para a atual, né, enquanto isso a área de trigo vem apresentando redução nos últimos anos, né, isso varia de região para região dentro do estado, né, regiões que reduziram 20%, 30% da área cultivada, outras regiões um pouco menos, a gente está falando de 10% a 15% de redução na área cultivada de trigo no estado. Mas eu gosto de destacar, né, que não se trata somente de substituir o trigo, né? Na verdade, o produtor está ficando cada vez mais estratégico, ele passou a olhar o sistema produtivo como um todo, né? A canola, né, além da oportunidade econômica, né, ela contribui, né, por exemplo, à rotação de cultura, né, ajuda no manejo fitossanitário, né, pode trazer benefícios para a soja que vem a ser cultivada na sequência, né? Temos outros exemplos, como a própria carinata, que talvez seja a grande novidade dos últimos anos no estado, né? Ela chama atenção porque está ligada ao mercado em expansão, né? Que é o mercado dos combustíveis renováveis, né? E a carinata ela aparece como uma das opções mais promissoras para atender essa necessidade. E na minha visão, o que nós estamos vendo hoje não é uma troca de cultura, né? É mais uma evolução de sistema produtivo. O trigo continua sendo extremamente importante, mas agora o produtor tem mais ferramentas, né, para construir um sistema mais equilibrado, mais resiliente, né, e rentável, né, essa é a verdade, é isso que o produtor busca, né. Então eu gostaria de encerrar aqui destacando a força, né, do produtor gaúcho. Isso é um ponto que eu não poderia deixar de destacar. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul enfrentou seca severa, excesso de chuva, enchente histórica, dificuldade econômica. Mesmo assim, o produtor seguiu em frente, né? Então, por isso, quando nós vemos culturas como canola, carinata ganhando espaço, nós estamos vendo muito mais do que novas alternativas de mercado, né? Nós estamos vendo a capacidade de adaptação, a persistência, a resiliência de um produtor que nunca deixou de acreditar no campo e continua construindo um futuro aí da agricultura brasileira, tá? Então, essa é a nossa visão aí sobre essas mudanças no mercado de inverno gaúcho. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar de apicultura e meliponicultura aqui no programa. Estamos voltando agora com o segundo bloco do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Precisa sacar? Vai de Pix Saque nos Banripontos, saque até R$3.000, usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de apicultura a partir de agora e de um trabalho, olha, muito interessante que vem sendo desenvolvido por uma Agtech do interior paulista, lá da cidade de Piracicaba, que é a plataforma GeoApis, que alerta, não é, o produtor de mel, o apicultor, enfim, sobre a aplicação de defensivos agrícolas. A gente vai entender um pouco mais, não é, como esse trabalho se desenvolve, desde quando existe exatamente, então, essa plataforma, conversando a partir de agora com a idealizadora, a Elaine Basso. Elaine, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Olá, Sandro, tudo bem? E olá a todos, aos seus ouvintes aí do Rio Grande do Sul.
Satisfação é toda nossa recebê-la aqui em nosso programa. A manchete diz o seguinte: startup segue as abelhas para evitar a destruição dos apiários. Bom, só aí a gente já começa a entender, mas vamos explicitar um pouco mais, trazer mais dados para o nosso ouvinte internauta. O que efetivamente faz a GeoApis, essa plataforma, por favor? Pois é, Sandro, segue as abelhas, né? Eu talvez acho que seria assim, procura apicultor, né? Ah, bem. Porque toda abelha que a gente segue, a abelha, ela é de alguém. Ela é de um apicultor ou de um meliponicultor, que é o pessoal que tem as abelhas nativas, Nativa né? sem ferrão, isso, tá. Isso. Aí o que nós fazemos, né? Os nossos clientes, que são os produtores rurais, né? As grandes agroindústrias, eles contratam a gente, eles passam as suas áreas de produção e a gente sai caçando apicultor, tanto dentro da área quanto no entorno, né? Tá bem. Quer dizer, a GeoApis é um app, um aplicativo de apiários, que georreferencia os apiários, é isso? Na verdade, a GeoApis nós temos duas tecnologias. A gente tem a tecnologia utilizada pelo produtor rural, que é a plataforma, onde ele coloca a área de produção dele. Ok. E depois a gente tem o aplicativo, né, que o apicultor utiliza para fazer o georreferenciamento do apiário. Entendi. E o aplicativo, ele é totalmente gratuito para qualquer criador de abelha. Perfeito. Então, essa é uma parte muito importante, né? Porque quem paga por todo o serviço é o produtor rural, Tá bem. né? E o apicultor, ele utiliza o nosso aplicativo para fazer o georreferenciamento dos apiários. E quando o produtor vai fazer alguma aplicação de defensivo agrícola, ele vai emitir pela plataforma um aviso. Um alerta? É um alerta. Entendi. Dizendo que ele vai fazer uma aplicação. Geralmente, esse alerta é feito com 48 horas de antecedência. Aí o apicultor, o que ele vai receber? Fala assim, olha, eu, fazendeiro, vou fazer uma aplicação, né, que está a X metros de distância do seu apiário, e aí o apicultor ele pode tomar algumas providências que ele achar que serão necessárias. Primeiro, claro, respeitando as condições de clima, o que está na lei, não é para fazer a aplicação, não é? Nossa, Sandro, essa é uma parte muito importante, porque a GeoApis a gente está em campo desde 2019. Certo. Então, a gente já opera há bastante tempo, e o que a gente vê com a nossa experiência? Quando o produtor rural utiliza o defensivo de forma segura, seguindo rótulo, bula, a gente não tem problema. O impacto é muito baixo. Tendo certeza, não é, de que não vai haver a deriva, que a ponteira, o bico tá correto ali, não é? Seguindo a lei, passo a passo, certo? Segue a lei, segue a recomendação agronômica, tem uma assessoria agronômica, né, Sandro, que a gente sabe que no Brasil, muitas vezes, os pequenos produtores rurais, eles ficam refém disso. Então, quando o produto ele é bem utilizado, o impacto nas abelhas criadas é muito baixo. Tá bem. Né? Bom, e claro, obviamente, não é, que até porque nós temos produtores, e a gente conversou recentemente aqui com produtores que atuam nas duas áreas, produzem, por exemplo, soja e também produzem o mel, né, a apicultura. Ninguém é contra a soja, muito pelo contrário, ou contra a cana, enfim, o que se tem que ter é uma harmonia entre as atividades, não é, Elaine? Porque o meio ambiente, ele é um só, né? Exato. Então, não tem como a gente separar. E a gente está falando, por enquanto, das abelhas criadas. Mas a gente as tem apis, toda a biodiversidade, né? Sim. Que a nossa biodiversidade,
é muito mais importante do que a apis mellifera, se a gente for falar quanto Claro, natureza, claro, né? claro. Então, o produtor rural, ele tem essa consciência, né? Que ele Uhum, tem que utilizar o produto da forma mais segura possível, não uhum. só para a abelha criada, mas para toda a biodiversidade. Até porque uma abelha pode voar aí até, eu acho que até quase uns 2 quilômetros, né? Num dia normal dela, ela Uhum. voa 1,5 km, a Pois apis é. mellifera, né? Tá. Porque as Uhum. abelhas nativas, algumas elas são menores, então o raio de voo dela acaba sendo menor. Tá. Mas a Uhum. apis mellifera, num dia normal, ela Uhum. voa 1,5 km. Uhum. Agora, se ela sentir falta de alimento, se ela sentir falta de água, porque o que que acontece? Muitas Tá. pessoas imaginam que a abelha não bebe água, só que Uhum. a abelha bebe água, Sim, né? sim, sim. Então, se ela não tiver fonte de água próximo, ela pode voar 3 km, Ah, quatro pois é. quilômetros. Uhum. Uhum. Então, olha só a responsabilidade que o produtor rural tem. Tá bem. Então, não é dentro da porteira, Uhum. né? A Claro. gente está falando de responsabilidade de entorno. Tá certo. É uma salvaguarda, né? É uma segurança para o produtor, o aplicativo, não é? Então, ele se protege e protege ao outro, ao seu vizinho também, não? Aprender a olhar é o entorno. Isso que Uhum. a gente trabalha muito com os produtores e com os nossos clientes, Tá né? bem, tá bem. Porque geralmente eles estão mais preocupados em produzir ou soja, ou cana, Uhum. ou milho, ou citros, né? A Uhum. silvicultura também, o Pois é. foco deles é a produção agrícola. É. Então a gente traz para eles essa responsabilidade de entorno, né? Tá Que a bem. gente tem que trabalhar o território. Tá bem, perfeito. Como é que funciona? Vamos primeiro para o produtor rural. Ele paga um valor e para o apicultor é gratuito? Como é que funciona essa relação? O nosso cliente é o produtor rural, que Tá, é quem perfeito. paga Pelo pelo serviço. serviço. Uhum. Então, ele recebe a plataforma, Tá. né, onde ele vai colocar a área dele, é onde ele vai visualizar onde que tem apiário, Uhum. se o apiário está dentro da propriedade ou se está em todo esse entorno que a gente está falando. Uhum. Pela plataforma também ele vai emitir o alerta. E ele vai ter o acompanhamento nosso de perto, né? Uhum. Porque existem muitas dúvidas também quanto à relação agricultura-apicultura. Então, a Tá, gente dá toda a assessoria tá bem. agronômica. Perfeito. E Uhum. para o outro lado, para o apicultor, a gente também fornece um suporte. A Tá. gente sabe que apicultor, muitos deles já têm uma idade avançada, Uhum. né? O pessoal às vezes não estão acostumados a mexer com a tecnologia. Tá. Então, a gente faz essa transformação, né, Uhum. digital com eles. Tá. E o aplicativo do lado dele é totalmente gratuito. Uhum. Qualquer apicultor Uhum. cadastra, faz Uhum. o georreferenciamento dos seus apiários. Tá bem. E quando algum apiário dele estiver no raio de até 6 km de algum cliente nosso, ele vai estar recebendo esses Ah, alertas, né? perfeito. E aí ele vai poder tomar alguma atitude, porque Uhum. às vezes o raio ele vai estar dizendo assim, olha, vai haver uma aplicação 3 km, Tá. né? Uhum. Então é uma distância grande. Sim. Então o que ele vai fazer? Ele só vai fazer o monitoramento, Uhum. né? Uhum. Se aconteceu alguma coisa ou não. Tá. Tá Ou bem. então, se for mais próximo, Tá. aí ele pode estar protegendo suas colmeias, Uhum. fechando, né? Tá. Ou até mesmo retirando a sua colmeia. E caso aconteça algo, não é, mais grave, aí tem os dados ali que comprovam das duas partes, não é? Exatamente. E É. comprovam que o produtor rural, ele utilizou o produto naquela Inadequadamente. data. É. Porque abre uma investigação, Sandro, Exato. porque Perfeito. não necessariamente aquela aplicação acabou resultando em uma Sim, sim. mortalidade. É. Uhum. Tá bem. Então,
A GeoApis, eu trabalho com esse tema desde 2014, com o assunto mortalidade. Então, eu já acompanhei diversos casos, diversos projetos, e nem sempre é o que o apicultor acha é o que realmente matou a abelha. A gente tem que fazer uma investigação. Tá bem, perfeito. Então, a partir do momento que tem a mortalidade, o apicultor, pelo aplicativo, ele vai estar notificando a gente. Tá bem. E a gente vai estar orientando ele o que precisa fazer. Perfeito. Primeira coisa, conversar, notificar a defesa agropecuária. Tá. Esse é o ponto principal. Tá. E o apicultor, o que eu falo? Se ele tiver cadastro na defesa agropecuária, ajuda muito o lado dele. E a partir desse momento a gente fala, olha, notifica, e como a gente tem o dado na nossa plataforma do produtor rural, a gente vai levantar se há causalidade, se aquela aplicação pode ter sido causa, né? Se a gente verifica se tem a causa, aí a gente faz toda a análise dessas abelhas, e a gente verifica o produto, se o produto se ele é o mesmo que o produtor utilizou, a distância. É uma série de questões técnicas que a gente tem que estar observando antes da gente realmente falar que foi aquela aplicação que causou aquela mortalidade. Perfeito. Bom, tô vendo aqui que a GeoApis hoje ela atua em São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e aqui também no Rio Grande, não é, Elaine? Rio Grande do Sul tem muito carinho, porque o projeto daí é um projeto diferenciado, né? É um projeto que a gente não foi por causa da mortalidade. Foi um projeto que a gente iniciou junto com a BASF, né? Junto com a Fundação Solidariedade, que chama Futuro Positivo com a natureza, né? Então, é um projeto com pequenos produtores de soja, né? Que onde a gente leva exatamente esse tema de uma produção mais sustentável. Quais são esses manejos, né? Que todo mundo fala, né? Vamos fazer uma agricultura mais sustentável. Mas o que é isso na prática, né? É o que o produtor consegue fazer. E o que dá é um resultado, né? Para ele também. E do lado dos apicultores, toda essa relação, né? Que ele pode ter um ganho econômico, né? Com a produção agrícola. E a produção agrícola também pode ter um ganho econômico com os apicultores. Então, é nesse foco que a gente trabalha aí no Rio Grande do Sul. É na região de Machadinho, não é? Machadinho, Áurea, e é uma região, assim, encantadora. Machadinho tem a indicação de procedência, não é, para erva mate, não é? É uma região importante, né? Então, sim. E grande produtora também, toda aquela região de grãos também, exato. Sim. Então faz total sentido a gente levar esse tema, né? Para a gente despertar a importância das abelhas junto com a agricultura. Claro. Professor, Principalmente porque... o pesquisador da Embrapa Soja, Décio Ghisoni, é um grande defensor exatamente dessa parceria da abelha com a soja, não é? A abelha ajuda a soja, quer dizer, e não só essa cultura, como todas as demais, né? Eu acho que mais uma vez aí, o equilíbrio, não é? É fundamental, não é, Elaine? Sim, Sandro. E o Décio, ele foi um pioneiro, né? Então, ele fala sobre esse tema há mais de 10 anos. E ele fez vários estudos já que comprovam que a soja pode ter um aumento de produtividade de 13, 14, até de 30%, né? Com as abelhas. GeoApis, GeoApis, é bem assim como se fala, é fácil, tá nas redes sociais para quem está interessado aqui, o produtor que se interessou, não é? Pode acessar vocês, não é, Elaine?
Sim, pode acessar a gente tem Facebook, Instagram, site, LinkedIn também. Perfeito. Então, por lá, o pessoal consegue entrar em contato conosco e a gente pode desenvolver vários projetos, né? Porque a GeoApis, como esse tema abelhas é um tema novo, né? Se a gente for parar aí para pensar. E tem muitas cooperativas, produtores, indústrias que não sabem direito como trabalhar esse tema e com os seus criadores. Então, a gente acaba desenvolvendo projetos específicos também, né? Porque a tecnologia, ela é uma só, né? E ela tem um trabalho específico. Só que a gente precisa fazer um desenvolvimento de projeto contínuo para que esse tema, ele não seja tema de uma ação única. Exato. Quero agradecer a Elaine Basso, desenvolvedora, não é, idealizadora do GeoApis, esse aplicativo, não é, que dá a possibilidade aí, não é, do produtor rural fazer a sua aplicação corretamente, avisando, não é, dando um alerta a partir então dessa ferramenta. E por outro lado, não é, os apiários, os produtores também, não é, têm essa possibilidade, não é, de saber o que está acontecendo. E de uma forma geral, não é, as abelhas que vivem soltas, elas não têm como acessar o aplicativo, mas elas estão protegidas a partir também então dessa ferramenta. Excelente. É isso, Sandro, porque assim, a gente protegendo as abelhas criadas, automaticamente a gente também protege as abelhas soltas. Né? Exatamente. Caríssima Elaine Basso, muito obrigado pela participação aqui conosco no Guaíba Agro. Obrigada a você, e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco que a gente vai ajudá-los, tá? Perfeito. E muito obrigada a gente que agradece. Pelo interesse. E assim vamos encaminhando o encerramento de mais uma edição do Guaíba Agro. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o Guaíba Agro no Spotify, também YouTube Music, Deezer e ainda no Amazon Music. Já o programa estará à disposição. A gente se reencontra nesta quinta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Rádio Guaíba. Então, até amanhã e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.